Alô, alô, opa! Cheguei, Paulinho Boa Pessoa. Sim, sou eu, mas pode me chamar de amigo. Deixa-me, antes de tudo e mais nada, agradecer a você que tem optado por ser membro aqui do nosso canal. Você não imagina o quanto sinto-me devedor de todo esse carinho de vocês. Queria agradecer Rosemary Paz Morceiro. Oh, meu amor, ela fez um upgrade, olha que delícia. Quer dizer, é uma pessoa que já era membro, era VIP. Aí ela falou, não, quero fazer mais pelo Paulinho. Muito obrigado, Rosemary, muito obrigado mesmo. Nem era necessário, mas ela quis se tornar VIP. Muito obrigado mesmo. Então ela era premium, né? Não, ela era premium. Aí ela falou assim, eu quero me tornar VIP. Muito agradecido, viu? Do fundo do coração. Antônio Marcos Félix, agradeço, viu, meu amigo? Ele que também é prêmio, voltou a ser assinante. Antônio Marcos, muito obrigado. Oséias Campelo Oséias, voltou a ser assinante, prêmio também. Pessoal do Music Fest Tub, muito obrigado. Daiane Siqueira, muito obrigado. Marli Solange, Luciana Egídio, Alice Isidoro, Verônica Fogaça, Dalva Silva, Ronaldo Crispim, Marcos Bonilha, Flávia Cristina dos Santos Andrade, Mariana Aio, Selma Lima, Sandra Mara, tanta gente, muito agradecido. Gente, eu queria também agradecer a força que vocês estão dando lá para o canal da minha gauchinha. É uma sobrinha querida, gaúcha, Andreina, e ela é de São Leopoldo, ela mora em São Leopoldo, e a vovó dela permaneceu lá. Ela se mudou com meu sobrinho, ela se casou com o Lucas, meu sobrinho, para o Guarujá, mora no Guarujá hoje. E ela é gaúcha e está muito preocupada com a avó em São Leopoldo. Felizmente, a casa que ela morava com a avó fica numa parte alta em São Leopoldo, então a casa não foi atingida. Só que as águas continuam a subir lá em São Leopoldo. E a avó tem ajudado muita gente. E a Andreina também. Então ela está precisando de uma força. E o carinho que eu quero pedir para cada um de vocês basta entrar no canal da Andreina. Ela já vai ficar feliz se você se inscrever, se você curtir, porque o canal da Andreina, ele não monetiza ainda. Sabe, não monetiza, porque ela precisa atingir um número de pessoas pelo YouTube. Então, para isso, eu preciso de você. Dá uma força para a Andreina, para minha gauchinha, tá? É a gauchinha da minha família. Entra, dá uma força para ela, se inscreva e curta o canal, ok? Gente, tudo preparado, tudo pronto. Então eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu fiz regressão na minha vida e descobri tanta coisa. A regressão revelou tanta coisa que eu quero contar. História linda, muito interessante. Quem nos escreve é a Ângela Martins. Não, desculpa, é Angélica Martins, perdão, hein? Angélica Martins é quem nos escreve. Angélica, tudo pronto, preparado, vamos à sua história que começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a minha família não se conformava, meus amigos também não. Angélica, por que você dá tanto pro Thales? Tanto amor, tanta dedicação, tanto carinho. Você recebe quase nada dele. Você recebe quase... Olha, quando eu conheci o Thales, para que vocês tenham uma ideia,
o Thales já tinha 2 filhos, 2 meninos. Quando conheci, um dos meninos estava com 9 e o outro com 6 anos. Eu acolhi os filhos dele, ele não tinha filhos, nem com ninguém, nem com Thales. Acolhi os filhos dele, dei carinho, dei amor, dei atenção, dei um lar. Sabe, eu matriculei os meninos numa boa escola, o que os meninos não tinham. Eles até estudavam, mas era uma escola pública que não era tão boa. Vocês estão me entendendo? Eu coloquei-os numa escola particular, eu banquei durante um tempo. Tudo bem que eu fiz isso porque eu quis. Foi algo do meu coração. Eu fiz isso por amor. Por amor. Comprei bicicleta para os meninos. Essas bikes eles usavam para ir para a escola. Um belo dia, a ex-mulher do Thales fez um maior escândalo na porta da minha casa, dizendo que eu não podia ter dado bicicleta para os filhos dela, que eles corriam um risco com a bicicleta, que andavam de maneira muito veloz nas ruas com as bicicletas, como se eu quisesse causar algum acidente para os meninos. Achei um absurdo. E quando eu contei isso para o Thales, achei que ele fosse tomar alguma providência. Mas ele nada fez. Como, na verdade, ele nada faz em relação à minha pessoa. Então, fiquei sabendo que ele estava saindo de novo com a ex-mulher. Não achei isso correto. Quis me separar. Os meninos gostavam tanto de mim que queriam continuar aqui na minha casa. Mas, obviamente, que eu não permiti que isso ocorresse mais, porque a mãe desses meninos não me dava sossego. Sabe sofrimento, Paulinho? Era sofrimento atrás de sofrimento, problema atrás de problema. E eu, cada vez mais, sabe, envolvida nisso tudo, querendo melhorar as coisas, e as coisas não melhoravam. O Thales novamente se separou da ex, voltou para mim, eu aceitei. Retomei tudo, as crianças novamente, os meninos novamente, escola novamente, tudo aquilo. Só que a verdade era que ele jamais retribuía o meu amor com amor. Aquela história, amor com amor se paga, não havia entre mim e o Thales. Ele pagava a minha dedicação com desrespeito, com menosprezo. E as pessoas, elas não se conformavam em tomar conhecimento da minha história. Elas ficavam assim, sabe, olhando para mim, como a perguntar: mas o que acontece? Angélica, o que ocorre entre você e o Thales? Eu queria entender isso melhor. Eu também não entendia. Então, um belo dia, uma pessoa falou: olha, você sabe onde é que você vai encontrar essa explicação da sua dependência em relação ao Thales, do apego que você tem com ele? Você acredita em vidas passadas? Paulinho, eu nunca acreditei. Eu vou ser honesta com você. Eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer. Mas diante de uma certa insistência por parte desse amigo, falou: olha, eu conheço uma pessoa ótima, ela faz regressões, e talvez lá com ela é que você vai entender tudo isso. O que você vive com o Thales talvez seja um karma, e quem sabe você, sendo conhecedora dessa sua vida passada, você possa melhorar a tua convivência com o Thales, porque era uma convivência que na verdade exigia de fato alguma melhora, porque os meninos, os filhos dele, se tornaram praticamente dependentes da minha pessoa. Os meninos eram muito apegados a mim. Veja, eu não tinha nenhum grau de parentesco com os meninos. Os meninos eram filhos do Thales com a ex dele, mas se apegavam demais a mim. Me chamavam de mãe. Você acredita? Então eu queria entender isso tudo que estava acontecendo. Aí ele disse: vai nessa mulher, eu te levo lá. Ele me levou a primeira vez, conversei com ela. Ela disse que não podia fazer a regressão naquele dia, porque a regressão, para que seja feita de acordo com ela, tem que haver uma preparação. Eu tinha que fazer
uns determinados banhos. Ela me passou alguns banhos com ervas especiais, com sal que ela mesma preparou. Falou: olha, primeiro eu quero que você faça esses banhos durante X dias, quero que você use esses chás, eu quero que você se limpe de todo o ódio, de todo o rancor, de toda a raiva. Eu quero que você venha aqui e me procure quando você estiver se sentindo melhor. Aí eu quero fazer a regressão com você. Você vai combinar comigo o dia e eu vou preparar esse dia só para você, só para te atender. E tal qual ela me pedira, eu fizera exatamente igual. Tomei os banhos, me preparei, me limpei espiritualmente conforme ele havia pedido, fiz as orações solicitadas e no tal dia combinado eu estive com ela, só eu e ela. Ela entrou naquela sala a meia luz, era uma sala assim quase escura, a meia luz mesmo. Tinha incenso. Aí ela foi me preparando. Veja bem, isso tudo que eu vou falar, isso não pode ser confundido com qualquer outra coisa. É preciso eu esclarecer que não se trata de hipnose, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, entrando naquele quarto, meia luz com incenso, essa senhora me colocou assim deitada, colocou a sua mão na minha fronte, ela colocou assim os dedos como que apoiando as minhas frontes, sabe? Depois ela trouxe a mão para o meio centro da minha testa e ia mentalizando, dizendo palavras, me levando para um outro espaço. Eu fui me acalmando. Depois eu tive a impressão de ouvir alguma melodia. Sinceramente, não percebi se havia ou não algum aparelho de som, mas a impressão que eu tinha é de escutar essa música e de repente, e não mais do que de repente, eu acordei num outro lugar. Foi uma coisa impressionante. Eu acordei numa casa simples, antiga. Olha, era quase assim um casebre, sabe? Móveis e utensílios simples. Havia uma moringa d'água. Eu estava deitada numa cama simples, um catre. Você sabe que catre é uma cama feita apenas com paus e tem um colchão bem fininho de capim sobre esse catre. De onde eu estava deitada, dava para ver um fogão a lenha que tinha o seu fogo em chamas. Eu via aquelas chamas vermelhas da lenha e uma mesa simples. Ao meu lado, sentado num banquinho, estava um homem que cuidava de mim com todo desvelo e com todo carinho. Eu me lembro que ele falou o meu nome, Emma. Emma. Ele parecia ter um sotaque que eu identifiquei como um sotaque alemão. Eu falei para ele, Dachel. Eu o chamei assim, Dachel, e ele chamava a mim de Emma. As nossas roupas eram simples, nós parecíamos ser camponeses. Eu me lembro que eu estava muito doente naquele catre, ele cuidando de mim com aquele carinho e desvelo. Havia uma toalha na minha testa
e a minha cabeça doía muito, e todo o meu corpo se sentia fragilizado e assim bastante doente. Nós dois, tanto eu como o Dashiell, nós estávamos apreensivos e tínhamos medo, e estávamos como que fugitivos ali. Eu era casada, de acordo com eu entendia, e ele falava, o Dashiell falava. O meu marido era rico e poderoso, só que ele era um tirano egoísta que me maltratava com palavras rudes e com grosserias. E eu havia me apaixonado por um homem simples, pobre, que era o Dashiell. E eu tinha fugido com o Dashiell. Fugimos juntos. Eu sempre fui rebelde e decidi enfrentar tudo para viver esse amor. Desafiamos a sociedade daquele momento, daquela época. Deixei tudo para trás. Eu começo a entender tudo naquele catre. Eu tinha uma vida boa, farta, uma casa linda e luxuosa. Eu tinha lindos vestidos, joias. Eu tinha festas, saraus. Eu tinha um marido que era poderoso e muito poderoso do ponto de vista financeiro, de muitas posses. A tudo isso eu renunciei para viver com aquele camponês, o Dashiell, que tinha tão pouco para me oferecer, eu digo em bens materiais, mas que tinha muito amor, muito amor. Meu marido, ferido em seu orgulho, ele passou então a perseguir a mim e o Dashiell. Meu marido queria nos matar para lavar sua honra, manchada pela minha ousadia. Vivemos então fugindo dele por todos os longos anos que passamos juntos. O meu ex-marido, ele nunca desistia de se vingar de nós, pela nossa ousadia, pela nossa transgressão, por eu tê-lo traído e tê-lo envergonhado. Ele queria lavar sua honra. Foram muitas aventuras, perigos e dificuldades que nós vivemos. Muitas vezes tivemos que passar longos dias viajando de um lado para o outro para escaparmos das perseguições do meu marido, porque meu marido, diante do poderio econômico dele, ele contratou mercenários, pessoas que eram contratadas única e tão somente com o objetivo de matar a outra. Eram pessoas que usavam facões e até armas de fogo. Mas sempre vivemos, eu e Dashiell, com muito amor um pelo outro, com respeito um pelo outro e com muito carinho. Mas agora eu estou doente. Eu estava doente colocando a vida dele, Dashiell, em risco. Era o homem que eu amava. E ele me amava também. Só que eu colocava a vida dele em risco. Estávamos vulneráveis, pois nós não podíamos fugir. Eu estava doente. Eu não aguentava ficar de pé. E se fosse necessário uma fuga, correr, não daria para mim. Meu marido pode nos encontrar a qualquer instante, a qualquer momento, alertava o Dashiell. Ele pode nos descobrir aqui. E se ele nos descobrisse, com certeza a morte era certa, tanto para mim quanto para o Dashiell. Eu sei que vou morrer. Eu queria morrer logo para libertar aquele homem, o Dashiell, para que ele pudesse fugir, para que ele não fosse encontrado. Então eu estava doente, eu era ciente naquele instante de que eu estava muito adoentada, mas eu queria que a doença se agravasse de uma vez e que eu morresse para dar liberdade para o Dashiell. Ele precisava daquela liberdade para ir embora, para não ser pego. E de certa forma eu me tornei um fardo para o Dashiell. Eu sei que ele não iria me abandonar. Ele corria risco, mas pelo caráter, não, jamais me deixaria sozinha.
Nunca ele iria me abandonar. E isso me doía, me afligia a alma. No entanto, eu me sentia confortada por estar ali ao lado daquele homem chamado Dashiell, que simplesmente cuidava de mim sem ter muito o que fazer, que sofria com a minha doença, mas não arredava o pé dali. Eu, mesmo adoentada, falava com ele: Dashiell, vai embora. Olha, eu não tenho mais esperança de ficar boa. Na verdade, a cada instante que passa, eu sinto que eu pioro na minha saúde. E você tem tudo pela frente ainda. É jovem, é forte. Vai. Não. Emma, eu jamais faria isso. Eu nunca seria capaz de deixar você aqui sozinha. Eu nunca. Dashiell, eu tenho medo que ele chegue e te encontre aqui e você... Olha, eu sei que você teme pela minha morte, mas de que adianta viver sem ter você? Não é vida. Eu escutava aquilo dito pelo Dashiell, eu chorava, sabe? E um outro detalhe: eu não me sentia jamais arrependida pelo que eu havia feito. Vivi o que eu queria ter vivido. Eu vivia um grande amor que eu não encontrei ao lado do meu marido. Então, apesar de doente, sim, preocupada com o Dashiell, sim, eu, por outro lado, me sentia tranquila, porque eu sentia que o final da minha vida era próximo. Sim, mas eu tinha vivido a minha vida de maneira intensa e da forma como eu queria ter vivido. Amei intensamente o Dashiell. Fui amada como poucas mulheres no mundo foram amadas. E o Dashiell me dava esse amor. Eu transgredi as leis, transgredi a moral e bons costumes daquele tempo. Eu era considerada uma adúltera, uma proscrita. Eu era considerada tudo isso, mas tudo valia a pena. As fugas, as dificuldades, os medos, mas principalmente valia a pena os momentos de felicidade ao lado do Dashiell. Eu temia pela segurança dele, mas eu sabia que ele iria conseguir se esquivar. Ele iria conseguir se esconder da fúria do meu marido e da hipocrisia das pessoas. As pessoas são hipócritas. As pessoas são assim. Eu queria que ele se escondesse do mundo maldoso. Tanto o amor que sentíamos um pelo outro foi a nossa perdição, mas foi também sublime, e nós fomos felizes. Eu tinha certeza que eu estava prestes a morrer. Naquele catre, eu já nem sentia mais qualquer dor, apesar do colchão ser tão fininho, e tudo feito em cima daqueles paus, mas eu não sentia qualquer dor no meu corpo. Eu tinha apenas a noção de que eu estava para partir, mas partiria em paz e com a minha consciência tranquila de ter lutado contra os poderosos pelos mesmos sonhos e por um amor tão verdadeiro. Sinto estar doente, mas essa doença é mais suave e leve ao lado deste homem que também arriscou tudo por mim. Eu estou morrendo. A minha cabeça doía cada vez mais intensamente. O meu corpo não tinha mais forças para lutar, mas eu estava tranquila. Eu não me queixava para não deixar o meu companheiro mais aflito. O Dashiell estava ali por mim. Eu ainda tentei, enquanto eu tinha força para falar, eu ainda tentei e falei: Dashiell, vai Dashiell. Vai, Dashiell, que a minha vida está acabando, está por um fio. Eu vou ficar aqui,
do seu lado, para te proteger, para te defender e para depois cuidar de você. Eu tinha entendido o que ele queria dizer. Ele queria cuidar de mim no pós-morte. Nos olhamos e nada dissemos um para o outro. As palavras às vezes são desnecessárias, e aquele era um momento assim. Eu pedi que ele se despedisse de mim. Eu senti que era o fim. Ele segurou a minha mão em silêncio. Ele velava pela minha vida, mas eu segurando a mão dele, eu ainda consegui dizer: adeus, Dasha. Adeus. E quando eu acabei de falar adeus, eu fechei os olhos e eu me lembro claramente de ouvir o barulho de tiros, 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 tiros. Era o meu marido e capangas que haviam acabado de chegar. E ainda surpreenderam o Dasha por lá. E mataram-no. Eu? Não precisaram. Eu já estava morta. Ainda assim, mesmo depois de morta, o meu marido voltou um trabuco contra o meu rosto e apertou o gatilho. A dor não foi no rosto, foi na alma. Foi quando eu voltei dessa regressão chorando, e aquela senhora que me atendeu estava ali para me acolher e começou a me dizer palavras doces, carinhosas, me recebendo de volta. Depois que eu consegui recuperar a minha consciência no mundo real, ela pediu que eu conversasse com ela. E nós fomos conversar, as duas, e tentar entender o que se passara. O Dashiell era o Thales do mundo atual. Ela me fez então entender que ele morreu por mim naquela outra vida. Ele não arredou o pé, ele não saiu da minha companhia. Mesmo no instante em que eu já estava morta, ele queria ainda cuidar do meu corpo. Segundo ela, foi assim que aconteceu. Ele chegou a cavar depois uma cova. Ele iria me sepultar nessa cova, e foi nesse espaço de tempo entre ele cavar essa cova para poder me sepultar que aí sim deu tempo de chegarem o meu marido e os capangas. Não foi exatamente naquele instante, conforme eu tinha vivido ali naquela regressão. Teve esse ato. Ele ia sepultar o meu corpo. Ele queria cuidar de mim. E nessa hora, quando eu já estava sendo carregada por ele para ser sepultada, chegaram meu marido e os capangas. Atiraram contra ele, mataram-no, e foi o meu marido que, mesmo sabendo que eu já estava morta, me deu aquele último tiro na cara, um tiro com trabuco. Nossa, eu chorava. E ela então me contou que eu trazia aquela dívida com o Thales. Era por isso que eu tinha tanto apreço, tanto carinho, tanto amor. E eu conseguia perdoá-lo de tantas coisas erradas que ele havia feito já comigo. As voltas com a ex-mulher, as crianças e os meninos, porque eu questionei essa senhora, eu questionei, e os meninos? Os meninos, eles na verdade, eles eram filhos meus
e dele, daquela vida passada. Filhos que, diante da nossa morte, ficaram órfãos e sozinhos e sofrendo no mundo. Então eu tinha aqueles karmas, aquelas dívidas para com ele, o Thales, que era o Dachel, e os meninos que tinham sido meus filhos e que não puderam ser cuidados por mim, porque antes do meu amor materno eu tinha feito valer na outra vida o meu amor de mulher pelo homem que eu amava. Compreendendo tudo isso, ficou mais fácil para eu entender a minha relação com o Thales. Eu me abri com ele, eu contei isso a ele, mas de uma maneira tão verdadeira que me fiz convincente. Ele chorou ao final do meu relato. E sabe o que ele me disse? Que ele tinha a impressão realmente, desde o primeiro momento que me vira, de que me conhecia havia muito e muito tempo atrás. E ele prometeu que iria mudar de conduta. E foi a partir deste momento que houve uma radical mudança no nosso relacionamento. Aquilo tudo que eu sentia pelo Thales, eu continuei sentindo, mas agora com muito mais respeito da parte dele. Os meninos continuaram morando aqui comigo, continuaram estudando, morando comigo, até que se formaram. Cada um seguiu seu destino e me agradece, me respeita e me ama como se mãe deles eu fosse. Essa era a história que eu queria contar para vocês. Eu sei que é uma questão difícil para se entender, para se acreditar, porque tem gente que não acredita em hipótese alguma que a gente teve outra vida. Eu respeito demais as pessoas que pensam assim, mas por favor, eu peço também que me respeitem por eu ter vivido tudo isso. Hoje, apenas fiz questão de relatar tudo o que me aconteceu. E vou ficar aguardando a opinião dos senhores a partir de agora. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours, it ain't mine. That energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Moon mother, open your arms. Moon mother, this magic's just begun. Moon mother, reach for my heart so I can feel your essence in me. How to unfold when this knot is so tight. Each step is chosen to reveal the light. Days left wondering, am I back here again? The shadow inside, waking your soul. What's mine is lost to time, our home is in the space. The bird who walks the line, just use those wings and rise. Moon mother, open your arms. Moon mother, this magic's just begun. Moon mother, reach for my heart so I can feel this essence of me. Time to wake up in these rise and sleep. Days may be
that a hold in the light of this moon. My mind keeps searching, but my heart decides thoughts can be cruel. They're not mine to hold. The space unravels